Olá, hoje vamos falar de desenvolvimento humano. Meu convidado corajoso, determinado, íntegro, natural, de Palmeira das Missões, filho do seu Sérgio e da dona Clotilde, possui MBA em Controladoria e Gestão Financeira pela FGV, é trainer graduado pela Carnegie University, diretor da Dale Carnegie Training em Novo Hamburgo. Casado com a Graciele, o pai do Leonardo, atua na área de desenvolvimento humano, ajudando pessoas e empresas. Hoje teremos uma conversa de peso com Fábio Yudes. Seja muito bem-vindo, Fábio, para essa conversa de peso. Muito obrigado a todos. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Ô, Fábio, tu sabes da relação que o Vale dos Sinos tem com o Dale Carnegie, né? Sim, sabe que desde que eu cheguei, conversei com várias pessoas e muitas pessoas me falaram bem sobre esse processo, Algumas nem conheciam, mas muitas delas já me disseram, uau, já ouvi falar, algumas já passaram pelo processo, então, e me falando bem, isso é o que importa. Natural de Palmeira das Missões. Exatamente. Eu te contava aqui antes que nós temos uma vila na nossa cidade, lá no bairro Santo Afonso, que é de pessoas que vieram muito de lá final dos anos 70, começo dos anos 80, para se integrar aqui à nossa cidade, trabalhar no calçado. Hoje é uma região muito rica e muito próspera, né? Sem dúvida. Trata-se de uma região agrícola, onde lá, inclusive, eu trabalhei um pouco lá na área agrícola, lá como nos representantes, nos vendedores de insumos. Então, me relacionava muito também com os agricultores daquela região. E o quanto eles hoje fazem para prosperar a região, para aumentar a produtividade, para fazer com que a região seja cada vez mais produtiva. Então, lembro das áreas de soja, que à época colhiam 40 sacas por hectare. A medição lá era sacas. E hoje está mais de 70 sacas, quase que dobrou a produção. Então, é muito bacana mesmo. Está todo mundo feliz, né? Sendo a maioria, alguns ainda reclamam. Mas eu acho que hoje tem mais gente daqui indo para lá, viu? Sim, é verdade. Como é que lá em Palmeira, lá na região missioneira, né, divisa do nosso estado, praticamente, né, tu veio ver com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano? É uma excelente pergunta, Rodrigo. Tu sabe que lá naquela região a Dale Carnegie não atuava tão fortemente. Era mais para o lado de Juí, aquela região ali. E aí começou a se desenvolver aquele trabalho lá. E aí tem um colega meu, que hoje é um dos sócios da franquia aqui em Porto Alegre, chama-se Albeneir Melo, que ele me convidou para conhecer o que era a Dale Carnegie. Como eu já ouvia falar em relação a alguns livros, eu vou conhecer esse negócio. Até porque eu sabia que tecnicamente eu já estava relativamente bem. Precisava desenvolver algumas habilidades. Já tinha feito graduação, já tinha especializado? Sim, sim. Então, tecnicamente, eu estava relativamente bem. Na época, eu trabalhava no Sebrae e eu sabia que tinha muitas coisas ali que eu gostava de fazer na área de finanças. Nada a ver. Mas que eu sabia que lidar com pessoas e com situações era algo que eu precisava aprimorar. E que o meu comportamento em muitas coisas, ele me deixava, de certa forma, comprometido com os meus resultados. Bom, aí quando ele me disse o que o treinamento fazia, o que ele desenvolvia, aí eu procurei, vou lá, preciso fazer esse negócio aqui. E durante o processo, durante o treinamento Carnegie, eu fui convidado para conhecer melhor a empresa, que é a nossa regional em Passo Fundo, que é da nossa diretora Aide Selig, e eu fui conhecer melhor. E chegando lá, eu fui conhecer a estrutura, fui conhecer como funcionava tanto a Dale Carnegie, os cursos, enfim, quanto ao processo de formação. E aí que mais me brilhou os olhos. Digo, opa, aqui a gente não tem como brincar. Para poder desenvolver pessoas, a gente precisa levar muito mais a sério. E aqui eu penso que é uma oportunidade imensa de me desenvolver ainda mais enquanto pessoa. Já conhecia os livros da Dale Carnegie? Conhecia basicamente um deles, né?
que era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O maior best-seller, O e um dos maior maiores do mundo em todos os tempos. Então, Continua sendo o livro mais vendido, o segundo livro mais vendido no mundo, segundo pesquisas, né? Hoje a Bíblia é o maior e me parece que o segundo maior ainda é esse Como Fazer Amigos. Escrito há quantos anos? 1936 foi a primeira edição. Vamos dizer, um método e um conjunto, o conjunto Dale Carnegie centenário, né? Sem Quase dúvida. centenário. Ele hoje está com mais de 50 milhões de cópias vendidas. Então, está amplo o negócio. Conta para mim um pouco de como funciona o Dale Carnegie. O que as pessoas procuram, o que as pessoas buscam, o que é importante para elas, que possa levar elas por exemplo, a conhecer um pouco melhor o método e, por exemplo, fazer um curso. Bastante oportuno essa tua pergunta, Rodrigo. Quando nós recebemos a indicação de pessoas, porque também é uma outra situação que a gente toma muito cuidado, quem são as pessoas que nós vamos visitar? Porque é como fazer amigos e influenciar pessoas. E nós vamos ao encontro das pessoas e vamos entender o que elas estão buscando. E muitas vezes nós servimos como médicos. Como assim? Quando nós vamos entrevistar as pessoas, muitas vezes elas têm um norte qual que é o problema. Às vezes, nem sempre elas entendem. E aí, quando nós vamos entrevistar, nós vamos entendendo um pouquinho mais do que está impedindo elas de chegar a determinadas situações ou resolver determinados fatores. E quando nós vamos entrevistando elas, quando nós vamos conversando com elas, elas mesmas se dão conta de que muitas coisas que elas imaginavam que era o gargalo delas, nem sempre é. E é aí que nós conseguimos justamente entrar e dizer assim, bom, pelo que eu entendi, o que você está buscando é tal e tal situação. E elas nos olham e dizem, olha, nem eu tinha me dado conta, mas é bem isso mesmo. Então, é aí que nós entendemos o que nós precisamos desenvolver na pessoa. Nem sempre são técnicas, não é nada engessado. Por incrível que pareça, não tem como engessar algo. Cada pessoa que vem com uma determinada situação a ser desenvolvida. E aí, quando a gente fala em resultado, aí tu vai ver controle de estresse, fatores de liderança, desenvolvimento de pessoas. Quando você vê, são pessoas que, pelo simples fato de comunicar de uma forma equivocada, acabam criando muitos ruídos e dá problema. Relacionamentos. Às vezes as pessoas não entendem como se aproximar de outras pessoas e, por incrível que pareça, a grande maioria está na autoconfiança. Que quando as pessoas não conseguem resolver seus problemas por conta da baixa autoconfiança. E aí, coisas muito simples e que fazem uma diferença brutal. Constrói uma montanha assim na frente dela para não poder passar por ela mesma. Exatamente isso. Quando na verdade é muito mais simples, é uma linha às vezes mais reta que tu deve percorrer para chegar lá. Exatamente. Tem solução para isso? Tem, sem dúvida alguma. Você sabe que alguns dias atrás eu estava num almoço de relacionamento com um participante, com um grande parceiro, que se tornou amigo nosso até. E nós conversando, depois de um treinamento, que é uma outra coisa que a gente faz. E conversando com ele me trazendo uma dificuldade da empresa, junto com o sócio, enfim. E é interessante que durante a nossa conversa, eu fui entendendo um pouquinho de, vem cá, pelo que eu estou entendendo aqui, me parece que são duas pessoas de ótima intenção e que apenas a comunicação não está muito clara. Sabe quando a pessoa pensa e diz assim, Fábio, eu não tinha me dado conta disso. Ok, então o que você vai fazer de diferente com isso que você entendeu agora? Ele criou um plano de ação num momento ali, foi algo de um momento. Ele criou o plano de ação, de tarde ele já começou, me disse, chamei meu sócio, fiz tal e tal ação. Fábio, você não tem noção quanto mudou aqui, com uma pequena ação. É impressionante, Rodrigo. A gente fica preso a dogmas, a verdades que não são absolutas, nunca foram, na verdade, né? Sem dúvida. Mas que nos aprisionam realmente dentro de conceitos que a gente não consegue quebrar, né? Dias difíceis os nossos, de quebrar barreira do som, de quebrar átomos, mas incapaz de quebrar preconceitos ou amarras nós que a gente tem conosco mesmo, às vezes. Né? Aquilo que está com a gente, exatamente isso. É impressionante. Costumo dizer que quando as pessoas me dizem assim, Fábio,
eu não estou entendendo, tu fez uma pergunta aqui que para mim é muito difícil. Eu digo, por quê? Porque eu jamais parei para pensar nisso. Eu digo, bacana, que se você trabalhar justamente isso que você entendeu sobre você, quanto de tempo você pode ganhar? Eu disse, uau, eu não consigo calcular, não consigo mensurar. Eu digo, uau, então... E tem uma perguntinha que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Que sensação que você terá quando você controlar justamente aquilo que está te controlando? Padre Fábio... Dedo na ferida. Dedo na ferida, verdade. Padre Fábio de Mello, alguns dias atrás, eu estava ouvindo uma mensagem dele em que ele diz assim, das nossas emoções, todos nós temos as nossas emoções. O grande problema é quando nós deixamos as nossas emoções nos dominarem e não ao contrário. Procrastinar é uma máxima, né? Sem dúvida alguma. E é uma pegadinha que o empresário invariavelmente cai. E é muito fácil nos dias de hoje tu te perder, né? Administração do tempo, gestão do tempo é um dos cursos que vocês têm. Sem dúvida. Dentro desses trabalhos, dentro do Dale Carnegie Course, que é o treinamento mais completo que nós temos, que é o famoso Relações Humanas, Comunicação e Liderança, a gente trabalha muito a questão da procrastinação e administração do tempo. Tem uma sessão que nós costumamos dizer que é a virada de chave para muitas pessoas, porque nós trabalhamos justamente aquilo que nós sabemos que é inteligente e importante trabalhar e que por algum motivo nós não fizemos. Pois é, mas aí entra o outro lado disso, que é o ócio criativo, que é a necessidade também da gente tirar tempo para a gente. Qual é o limite para uma coisa e outra? Eu vou te dar a oportunidade de tentar responder isso para a gente na volta do intervalo. Tá Hoje, ótimo. numa conversa de peso com o diretor do Dale Carnegie Training, o Fábio Yunes. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor do Dale Carnegie Training, o Fábio Yudes, responsável aqui pelo escritório de Novo Hamburgo, né? Exatamente. Como é que está o Dale Carnegie de Novo Hamburgo? Crescendo. Quanto tempo essa franquia hoje é responsável pelo treinamento aqui? Desde meados de 2017. Muito bem. É um franqueado que atende hoje em 14 estados do Brasil. Exatamente isso. Chama-se Fernando Amarante e no estado do Rio Grande do Sul, até final de 2016, ele só não tinha a franquia em Porto Alegre e arredores. Hoje, todo o estado está conosco e hoje tem mais, fora o Rio Grande do Sul, são mais 13 estados no país. O Fábio, eu estava te provocando antes nós irmos para o intervalo, Sim. a respeito da administração do tempo. Acho que é um dos grandes desafios que o empreendedor tem e também na gestão da sua equipe, do seu time. Porque Sim. as distrações são as mais variadas, são muitas, né? A gente também compreende, dentro do conceito de administração moderna, a necessidade do momento de ócio criativo do grupo, do momento de ócio criativo da tua vida pessoal, de desconexão também do mundo digital, a gente criar ilhas no nosso dia, na nossa semana, para que a gente possa fazer coisas que sejam boas, que nos limpem da contaminação do peso do dia a dia, né? Qual é o limite para isso? Porque o que a gente vê cada vez mais é pessoas muito desconectadas do que precisa ser feito, Sim. ou pessoas determinadas demais e sofrendo demais. As pessoas estão sofrendo por estarem absorvidas pelo seu dia a dia, sem conseguir enxergar o ponto de equilíbrio. E eu sou uma pessoa que tem dificuldade de entender o meio do caminho também, né? Isso é metodológico, né? Sim. Vocês têm técnica para isso. Sim. Rodrigo, muito oportuno que você está me perguntando. Algumas pessoas consideram a Dale Carnegie como a principal escola de liderança do mundo. E eu demorei um pouco para entender o porquê disso. Dentre os nossos programas, que Novo Hamburgo conhece basicamente o Dale Carnegie Course, que é o Relações Humanas, Comunicação e Liderança, e o treinamento de vendas, alta performance em vendas. Isso. O Dale Carnegie Course, ele serve para esticar o nosso elástico e trabalhar o nosso comportamento para enfrentar as diversas situações do nosso dia a dia. Ótimo, ele nos fortalece, a autoconfiança, nos controla as nossas emoções e nos faz fortalecer enquanto pessoas. Atualmente nós estamos com uma turma de um treinamento chamado Liderança para Gestores, acontecendo em Porto Alegre, nas terças pela manhã,
e que é um treinamento que nunca aconteceu aqui em Novo Hamburgo. Negociação total é outro treinamento que nunca aconteceu. Advanced Dale Carnegie, que trabalha fatores comportamentais também, muitas pessoas não conhecem esse programa. E além do Apresentações de Alto Impacto, que é um treinamento que trabalha muito a comunicação. Então, quando nós falamos sobre liderança, sobre gestão do tempo, sobre gestão de pessoas, envolvimento das pessoas, como você falou, quando nós conseguimos trabalhar a nossa flexibilidade enquanto pessoas, quando nós conseguimos trabalhar o nosso comportamento, nós ganhamos o direito a passar para uma nova fase que, por exemplo, entrar num treinamento de liderança para gestores, onde você vai tornar as pessoas mais responsáveis por aquilo que elas estão fazendo. Então, o que acontece? Muitos donos de empresa, muitos gestores que entram dentro desse programa, eles entram com um fator principal que é ganhar tempo. Eu preciso ter mais tempo para que eu possa pensar mais na minha empresa. Porque hoje a empresa é minha dona e eu não estou conseguindo ser dono dela. É muito difícil para o empresário sair do operacional, né? Sem dúvida. Por mais que ele seja o tático e o estratégico do negócio dele também, mas faz parte do dia a dia dele ser o operacional. É verdade. Muitas pessoas... Até porque é muito difícil tu formar alguém exatamente como tu e tu acredita que tu seja. E normalmente tu é o melhor vendedor da tua empresa ou o melhor financeiro do teu negócio. Né? É fato. Muitas vezes, muitas pessoas entram para dentro do nosso treinamento pensando da seguinte forma: é uma crença que elas têm. Sim. Que diz assim, não, isso aqui ninguém pode fazer como eu. Por incrível que pareça, quando você começa a trabalhar essa crença e você consegue desenvolver alguma pessoa para assumir o teu papel, nós corremos um grande risco, que é de encontrar uma pessoa que faça melhor que eu. E isso acho que é pegadinha, então. A gente faz isso com a gente mesmo. Por incrível que pareça, é o que nós temos visto muito, Rodrigo. E algo assim, é como eu digo aqui na região, nós somos constantes, nós buscamos constantemente pessoas para desenvolver a nossa missão, para nos ajudar na nossa missão. Eu costumo dizer assim, eu costumo buscar as pessoas que são melhores que eu, porque pessoas que, normalmente, tem pessoas que querem, mas que não estão aptas ou querendo assumir os riscos que nós temos, como todo negócio. Então, as pessoas que querem, elas vêm com gana e elas vêm assim dizendo, olha, o limite sou eu. E elas têm essa convicção e elas vêm dispostas a enfrentar qualquer desafio. São muito poucas, isso é verdade, é uma dificuldade imensa, mas existem pessoas e o grande detalhe é os empresários quererem isso, porque muitas vezes ninguém faz melhor que eu. E o treinamento Liderança para Gestores, ele nos mostra como você trabalhar com as pessoas, fazendo com que elas se autorresponsabilizem por aqueles projetos. Então, quando eles entendem isso, que a comunicação está clara, quando a delegação é eficaz, as pessoas sabem exatamente o que fazer. E aí você pode tirar suas férias e pode fazer o que você quiser. O detalhe é como eu me libertar de que eu preciso estar presente. Do que eu sou hoje, então. Exatamente isso. Eu sou uma pessoa melhor do que eu sou. Por incrível que pareça. Quantos cursos são hoje oferecidos pela franquia aqui? Hoje são 6 cursos que nós oferecemos aqui. De fato, eu tinha muita noção desses 2, né? Comportamento, né? Como é o nome dele? Course? É o Dale Carnegie Course. Isso. E o Auto Performance em Vendas. Exatamente. Hoje nós temos mais o treinamento de negociação total, que é uma imersão, são 2 dias, trabalhando todos os tipos de negociação, seja com pessoas, seja negociação financeira. Nós temos o ADC. Ele pode ser para compradores também? Vendedores e total compradores? Mesmo, total mesmo. Que são fatores, nós temos o alta performance em vendas, né? Então eu vendi o meu produto. Bom, depois que o produto está vendido, eu vou negociar. Aí entra o financeiro. E aí entra a negociação total, em que você trabalha várias formas de negociação para que isso aconteça. Trabalha-se também o ADCC, que é o Advanced Dale Carnegie, que é o Dale Carnegie Course avançado. São treinamentos extensivos, então nós vamos falar de 8 sessões, 8 encontros, enfim, uma vez por semana sempre eles acontecem, né? Por ser um treinamento simples, prático e objetivo. Ele é todo objetivo e voltado para resultado.
Todos os treinamentos da Dale Carnegie têm essa particularidade, voltado para resultado, aquilo que você foi buscar lá. Então, o Advanced Dale Carnegie ele vem trabalhar fatores comportamentais, ajustar algumas crenças nossas para que nós possamos tornar o nosso desempenho mais avançado. Apresentações de alto impacto. Trata-se de um treinamento em que nós vivenciamos esse cenário, em que você está apresentando várias situações tuas com uma câmera sendo filmado. Você sai da tua apresentação, você vai para uma sala individual com um instrutor para você assistir a tua apresentação e você entender o que você precisa ajustar, seja no teu comportamento, seja na tua fala, seja na tua postura. Então você recebe muitas pancadas para você ajustar o teu comportamento. Você sai muito mais fortalecido dali. 2 dias também, é uma imersão de 2 dias. Me lembro, eu falei do Advanced, falei do Dale Carnegie Course, Alta Performance em Vendas, né, que são técnicas de vendas. Falei do HIP, que é apresentações de alto impacto, é isso? E daí tem o Liderança para Gestores, que também é esse treinamento de ferramentas para a gestão, que faz com que você converse com gestores apenas linguagem de negócio, voltado para resultado empresarial, para que você consiga... São gestores comerciais ou não necessariamente? Donos de negócio e gerentes, e diretores, isso. Donos de negócio, diretores e gerentes. São essas pessoas que ficam lá. Bom, tanto é que hoje o treinamento que está acontecendo em Porto Alegre é nas terças pela manhã. Então... Quer dizer, já foi uma quebra de paradigma, né? Desapegar... O cara desapegar de terça de manhã do lojinha e exatamente ir para isso. Porto Alegre para é diferente. Para viver aqueles minutos sem WhatsApp. Que princípios são esses, Dale Carnegie, que fazem sucesso há 100 anos? Inteligentíssima a tua pergunta, porque faz lembrar de quando o Dale Carnegie pesquisou nas pessoas que tinham equilíbrio, pessoas de sucesso da época. Nós estamos falando lá de final de 1800. Então, quando a gente fala muitas vezes, quem são as pessoas de sucesso? As pessoas linkam muito a sucesso financeiro, né? E hoje a gente vê muitas pessoas que têm muito dinheiro e a família dilacerada. E ao contrário também é verdadeiro. Então, o que Dale Carnegie fez? Foi pesquisar nas pessoas que tinham equilíbrio entre o sucesso pessoal e profissional. O que essas pessoas tinham em comum? E como resultado dessa pesquisa que ele foi trabalhando e entendendo assim, bom, pessoas que têm esse equilíbrio são pessoas que não procuram não criticar as outras pessoas, não condenar, não se queixar da vida para poder aproximar essas pessoas, são pessoas que costumam elogiar, ou seja, ele foi entendendo que as pessoas tinham para fortalecer os seus relacionamentos, criar a base sólida para relacionamentos. Ele foi entender o que essas pessoas tinham em comum para ganhar uma cooperação voluntária das pessoas e não o fator refém. E ele foi entender também o que essas pessoas tinham em comum para que eles pudessem liderar as pessoas. Então ele foi entender assim, exemplo muito prático que ele tem nos livros, que ele diz assim, olha, eu fui pesquisar nos livros mais valiosos do mundo, chamado Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, os principais líderes do mundo, o que essas pessoas faziam para liderar pessoas sem R$1 no bolso. E que muitas vezes, nós, com o dinheiro que seja, nós somos reféns das nossas empresas, das nossas vidas, porque não conseguimos trazer pessoas conosco. E isso faz sucesso há mais de 100 anos. Exatamente isso. Em que lugares do mundo está presente, Dale Carnegie? Hoje, em mais de 90 países do mundo, com um negócio uma situação bem importante, Rodrigo, que é a certificação ISO 9001. É o único treinamento que eu conheço a nível mundo que possui essa certificação. Então, e foi renovado agora em 2015. Então, em qualquer lugar do mundo que você for fazer o treinamento, ou você, enquanto carnegiano, por exemplo, você fez o treinamento aqui em Novo Hamburgo, você, além de receber um certificado internacional, você recebe uma carteira que te habilita você acessar qualquer sala de treinamento no mundo inteiro para assistir uma sessão. Por exemplo, estou lá em Nova York, então está acontecendo um treinamento Carnegie aqui. Vamos ver se é a mesma coisa, vamos ver se essa certificação funciona. Vai lá e mostra a carteirinha, você tem acesso livre para assistir aquela sessão sem custo algum. Então, mais essa particularidade. Muito bem.
Adorei conversar contigo. Sempre Eu é bom também conversar sobre desenvolvimento humano, pessoal, interpessoal, evidentemente, né? Buscando esse equilíbrio nos negócios, na vida pessoal, na vida profissional, que acho que é o desafio de todos nós e cada vez mais um desafio crescente em todos nós. Exatamente. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo carinho com a gente. Muito obrigado. Sucesso nessa empreitada. Muito e que a obrigado. gente possa ter notícias tuas cada vez mais felizes de realização de bons trabalhos aqui no nosso Vale dos Sinos, que gosta, que curte Dale Carnegie há muito tempo e que vem no processo de renovação constante, buscando novas ferramentas ou renovando suas ferramentas ou dando capacitação, inteligência, conhecimento para as novas gerações que estão chegando aí também. Fantástico. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Aguardo a todos na nossa sede aqui em Novo Hamburgo, na rua Gomes Portinho, número 17, sala 304. Nossa sede aqui em Novo Hamburgo. É um prazer imenso estar aqui na Vale TV, que agora conhecendo um pouco mais e conhecendo você, Rodrigo, me dá uma satisfação imensa estar aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Que seja a primeira de várias. Casa está aberta, te aguardamos. Hoje, Okay. numa conversa de peso com o diretor da Dale Carnegie Training, aqui em Novo Hamburgo, o Fábio Yudes. Continua agora a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.